Olá, eu sou André Valente e serei seu professor na área de Linguagens, Códigos e suas tecnologias, na disciplina de Língua Portuguesa. Na aula de hoje, falaremos sobre Storytelling e cosmovisões. O que é o Storytelling? Quais são suas características? Para que ela serve? Qual é a relação entre Storytelling e cosmovisões? Vamos lá? Storytelling. Se o termo que está tão presente nos dias de hoje parece novo, o conceito não é tão novo assim. Storytelling é uma palavra que vem do inglês story, que é história, e telling, que seria contando. Então, na prática, seria contando história. É a arte de contar, desenvolver e adaptar histórias utilizando elementos específicos com começo, meio e fim, para transmitir uma mensagem de forma inesquecível, ao conectar-se com o emocional dos interlocutores. Na prática, que nós podemos dizer que storytelling é a arte de saber contar histórias que consigam ser guardadas pelas pessoas, que ensinem algo para as pessoas, que deixem uma mensagem que seja memorizada, que seja fixada no conhecimento de quem ouve essa história. Contar histórias significa dar sentido ao mundo, significa concretizar ideias, conceitos que de uma outra maneira poderiam não ser tão bem entendidos. Ao contar histórias, nós levamos os interlocutores a uma viagem. Nós geramos interesse, identificação, despertamos emoções, conectamos o universo interior e o exterior dos indivíduos. É uma prática que existe desde os primórdios da humanidade, ou seja, desde os primeiros seres humanos, quando começaram a se organizar em sociedades e tinham que passar os ensinamentos uns para os outros, para as crianças, para que aquela sociedade continuasse organizada, para que a vida daquele grupo continuasse a fazer sentido, usava-se contar histórias. Então a educação das crianças, dos jovens, os ensinamentos, as crenças, a valorização da história daquele povo era feita através dessas narrativas. O contar história faz parte da história da humanidade, da comunicação humana, que foi desenvolvida através dessas histórias que foram contadas. Tem a ver com a atribuição de sentido para a vida, com a transmissão de conhecimentos e com a organização da vida em sociedade. Hoje em dia, nós podemos pensar que estamos vivendo aí um momento de crise de identidades, crise de representatividade, ou seja, aquelas ideias que sempre pareciam fazer sentido na nossa sociedade, crenças que se mantiveram, de uns tempos para cá, muita coisa parece já não fazer sentido como era, muitos conceitos, muitas identidades, e com isso, gerou-se aí uma crise de identidade e de representatividade. Estamos vivendo, então, um momento de desconstrução e de reconstrução de narrativas, ou seja, a maneira como nós contamos histórias sobre quem nós somos, de onde viemos, por que estamos aqui, qual é o sentido da vida, o que é família, o que é sociedade, o que é civilização, o que é cultura, o que é educação, enfim. As histórias que nós contamos para que o mundo faça sentido, para que a vida faça sentido, elas estão sendo contadas agora de outra maneira, sendo adequadas ao mundo que nós vivemos, às novas ideias, aos novos pensamentos, aos novos conceitos. As novas relações sociais e até mesmo relações econômicas.
Bom, e aí surge esse conceito de storytelling, que está muito ligado às novas tecnologias de informação e comunicação e está muito ligado também ao mundo dos negócios, do marketing. Contar histórias é uma grande ferramenta de engajamento nas redes sociais, uma ferramenta de marketing para vender serviços, produtos, imagens, para fixar uma marca. Então, faz parte aí, com isso foi transformado, o contar histórias foi transformado em uma técnica de marketing, seja marketing empresarial, seja o marketing pessoal, e que ganhou esse nome, de storytelling. E uma storytelling ela é dividida em algumas partes. Então, quais são os principais elementos de uma storytelling? Bom, o primeiro elemento é a mensagem. O que é a mensagem? A mensagem é a história que se quer contar. Então, tudo que eu vou contar naquela história, todos os elementos que estão naquela história formam a minha mensagem. E aí nós temos a segunda parte, do telling. Então nós temos story, que é a história que vai ser contada, e o telling, que é o como contar a história. Isso também é importante nessa estratégia de comunicação, de marketing e tal. Então, o como contar a história, a maneira como eu conto, a maneira como eu apresento o meu serviço, o meu produto, a minha imagem, o meu conteúdo, tudo isso faz muita diferença na mensagem que eu quero passar. Então, qual que é o objetivo disso, de se pensar em todos esses elementos? É obter relevância, ou seja, é fazer com que a minha história tenha que ser ouvida, seja importante ouvir a minha história para saber alguma coisa, para conhecer alguma coisa. E para que isso fique guardado, gravado na lembrança de quem ouviu. E assim, quando a pessoa pensar na minha história, ela pensa em mim, ela pensa no meu produto, ela pensa na minha imagem, na minha marca, e com isso eu consigo obter aquilo que eu quero. Então, como nós vimos, a história tem um objetivo, que é estabelecer relevância e marcar a lembrança. Então vamos pensar na seguinte história. Se eu digo para você, olha, hoje eu cheguei aqui de metrô. Você vai olhar para mim e vai dizer, tá, e daí? Ou seja, andar de metrô numa cidade grande que tem metrô, como São Paulo, como Belo Horizonte, como Rio de Janeiro, grandes capitais, não é alguma coisa que realmente é relevante, a não ser que você nunca tenha andado de metrô na vida. Mas se é uma coisa que faz parte do cotidiano, não vai ser algo tão relevante. Agora, se eu digo para você, olha, eu estava vindo para cá de metrô e quando o metrô entrou no túnel, tudo se apagou. E de repente começamos a ver umas luzes piscando e apareceram dentro do metrô alguns seres estranhos. E quando o metrô saiu do túnel, ele não estava mais neste mundo. Ele estava num outro mundo. Era um mundo diferente, onde havia seres diferentes. Olha como essa história começa a ficar interessante. Como você começa a ficar curioso para imaginar, nossa, o que aconteceu nessa história? Então, tornar a história relevante é trazer algo que realmente mexa, que realmente tire o nosso interlocutor do seu conforto, tire o nosso interlocutor do seu lugar comum. O segundo elemento é o ambiente, ou seja, toda história ela se passa em algum lugar. O lugar é o espaço físico onde essa história se passa. Mas mais do que o espaço físico, é o significado desse lugar. Quais são as emoções que são despertadas, os sentimentos, as sensações. Então, o clima que vai envolver o meu interlocutor, como eu vou fazer o meu interlocutor sentir a história que eu estou contando. Ou seja, ele não vai apenas ler ou ouvir essa história, ele vai sentir. A ideia é fazê-lo sentir junto comigo, colocá-lo dentro da minha história.
O terceiro elemento são os personagens, ou seja, quem vive a história que eu estou contando. Quem é esse ser? Ele é um produto? Ele é um animal? Ele é uma pessoa? Ele é um sentimento, uma ideia? Quem é o meu personagem? É fazer esse personagem ter uma vida. E mais do que isso, é fazer com que os meus interlocutores, ou seja, quem está ouvindo, quem está vendo a minha história, se identifiquem com esse personagem. Vejam nesse personagem quem eles são. E aí sim se sintam parte dessa história. O personagem é também quem sofre o conflito, quem sofre as transformações que acontecem ao longo dessa história. E a ideia é fazer com que o interlocutor também tenha o sentimento desse conflito e dessas transformações. E como nós vimos, como eu já havia dito, toda história tem um conflito. O conflito ele é fundamental para que a gente queira continuar acompanhando essa história. Então lembra a história do metrô que eu contei aqui? Pois é. Se eu não tiver ali algo que fala assim, nossa, e depois? O que aconteceu? Você não vai querer ouvir essa história. Então o conflito ele é o desafio a ser encarado e vencido. Imagine alguém como nessa imagem que tem que subir uma montanha carregando uma pedra. Essa pessoa tem um desafio, que é levar essa pedra até lá em cima. E essa pessoa sabe que ela pode estar cansada. E é nesse momento que vem o conflito. Ela está cansada. E agora? O que ela faz? Ela para, mas se ela parar, será que a pedra não vai rolar para cima dela e vai esmagar e ela vai perder todo o seu trabalho além de se machucar? E se ela continuar, será que ela vai ter forças para chegar até o final sem parar para descansar um pouco? Então são essas questões que vão fazer com que uma história fique interessante. É o desafio a ser encarado e vencido, é a motivação para essa jornada, que é essa viagem que é a história. É o que gera interesse, é o que deve ser elaborado e desafiador. Lembra o que eu disse? Contar uma história comum que acontece no dia a dia de todo mundo não vai gerar muito interesse, mas contar uma história que traz algo a mais, que desperta a curiosidade, que se torna um desafio, isso sim vai gerar algum interesse. Ou seja, o conflito de uma história ele não pode ser nada muito óbvio, nem nada muito fácil de ser respondido. Ele precisa fazer com que quem está lendo e ouvindo a história queira ter essa resposta e continue acompanhando a história. Em relação aos conteúdos, como que a storytelling entra nos conteúdos que a gente tem que produzir? Bom, a história ela pode ser o próprio conteúdo, então o meu trabalho, o meu vídeo, o trabalho que eu vou apresentar na escola, enfim, ele pode ser simplesmente contar a história, e a história é o próprio conteúdo, a história é que vai trazer a mensagem mais importante. Eu não preciso nem mesmo explicar a história, é simplesmente uma história bem contada. Então, a própria história pode ser o conteúdo. Mas a história ela pode ser também parte do conteúdo. Ou seja, eu tenho um outro conteúdo que eu tenho que falar, que eu tenho que explicar, e a história entra como uma parte dele, entra como um exemplo, entra como uma forma apenas de começar o meu conteúdo. Então eu vou fazer uma palestra, eu vou gravar um vídeo de 10 minutos falando sobre um tema. E eu posso começar contando uma história curta ali apenas para dar o gatilho da minha história. Então ela pode ser apenas uma parte do conteúdo. E ela pode ser apenas a ilustração do conteúdo. Então eu vou fazer todo o conteúdo e num determinado momento eu cito uma história, apenas para servir de ilustração, para servir de exemplo. No mercado, na indústria cultural,
surgiram alguns modelos de storytelling. E os dois modelos que ficaram mais famosos são o modelo da Pixar Filmes, que consiste em apresentar primeiro os elementos da história. Então, primeiro eu vou apresentar o cenário, eu vou apresentar os personagens, a relação entre os personagens, eu vou apresentar já algumas características, alguns conflitos. Aí, de repente, vai surgir um desafio, de repente vai surgir um conflito. E é aí que começa a jornada, ou seja, começa a história, a viagem, começam a acontecer as coisas que vão se tornando desafios, que vão chamando a atenção, até que de repente acontece uma mudança. E essa mudança, ela traz ali uma solução para o conflito, para os desafios, caminhando para o final dessa história, que em geral não é a volta ao início como era. Esse final ele traz uma transformação, ele traz um novo olhar. Um dos grandes exemplos para a gente pensar esse modelo da Pixar é a história do desenho Procurando Nemo, em que nós temos lá no início, nós conhecemos o Nemo, o pai dele, vão aparecer outros personagens, o professor que é a arraia, o lugar onde ele vive, e de repente aquela vontade do Nemo de conhecer coisas novas faz com que ele acabe sendo capturado, e aí começa a história do procurar o Nemo. Então o pai do Nemo, a Dory, eles vão procurar o Nemo pelo mar, pelo oceano, até que vão encontrá-lo e conseguir trazê-lo de volta. E aí o Nemo também passa a ter um outro olhar, um outro comportamento para a sua vida, para a sua realidade. Então é o processo aí da narrativa da Pixar. E o outro modelo é o modelo baseado no livro de Joseph Campbell, que é A Jornada do Herói. Na Jornada do Herói, que está no seu livro O Herói de Mil Faces, ele apresenta mais ou menos essa mesma ideia, só que de forma mais bem elaborada. Ele vai elaborar um pouco mais como é a formação desse personagem que é o herói. Como esse herói encara os desafios, como esse herói vence os desafios e qual a mensagem que fica no final. Então, depois você dê uma olhadinha no Saiba Mais para você conhecer com mais detalhes como funciona essa jornada do herói. E assim, chegamos ao final desta videoaula. Eu espero que você tenha gostado. Aproveite os conteúdos que estão na plataforma para você ampliar o seu conhecimento. E vamos a uma reflexão sobre esta aula. Um homem precisa viajar por sua conta, não por meio de histórias, imagens, livros ou TV. Precisa viajar por si, com seus olhos e pés, para entender o que é seu, para um dia plantar as suas próprias árvores e dar-lhes valor, conhecer o frio para desfrutar o calor, e o oposto, sentir a distância e o desabrigo para estar bem sob o próprio teto. Amir Klink, navegador brasileiro. Bons estudos e até a próxima aula.